Antes de começarmos, subscreva o nosso canal para se manter atualizado com o nosso conteúdo mais recente e envolvente. Já alguma vez tiveste alguém que te deixou e depois passou cada momento a tentar provar que está melhor sem ti? Não porque sentem a tua falta. Não. Mas porque precisam que sintas que perdeste, que eles ganharam. E se eu te dissesse que já estive nesse lugar? Que sei exatamente como é recolher os pedaços da tua vida depois de um divórcio brutal só para receber foto após foto da nova e reluzente melhoria do teu ex. A noiva dele é modelo. Ele diz, ela é deslumbrante, bem-sucedida, perfeita. E claro, ele garante que eu veja tudo. Cada sorriso, cada jantar, cada viagem. Mas aqui está a questão. Enquanto ele estava ocupado a exibir-se, eu estava ocupada a seguir em frente. Silenciosa, poderosa. Casei-me com alguém que não só conduz carros de luxo, ele constrói-os. Ele gere a empresa toda. Acredita, isto não é apenas uma história de vingança. É sobre aquele momento exato em que o homem que achava que era o prêmio percebe que nunca foi. Ele pensava que era. O decreto de divórcio tinha soado como um ponto final no fim de uma longa e confusa frase para Camila Bennett. Era suposto significar silêncio. Um fim à constante ansiedade de fundo que tinha sido a banda sonora do seu casamento com Ethan. Mas Ethan encontrou uma forma de continuar a emitir, transformando o silêncio que ela tanto desejava numa cacofonia do seu alegado sucesso. O casamento deles não terminou com um estrondo, mas com um lento e corrosivo gotejar de condescendência. Ethan, um tipo mediano das finanças que falava de sinergia e alavancagem de ativos como se tivesse inventado os conceitos, sempre viu as aspirações de Camila como um passatempo engraçado. Ela era uma ilustradora talentosa. Os seus desenhos estavam cheios de vida delicada e feroz que ele nunca viu de verdade. Para ele, a arte dela era um passatempo simpático, algo para entreter enquanto ele fazia o importante trabalho de subir na hierarquia da Morgan Stanley. Está ótimo, querida, dizia ele, olhando para uma nova peça por meio segundo antes de voltar a atenção para os indicadores piscantes no seu telemóvel. Talvez possas vender alguns nuets. A gota d'água foi a traição dele. Não foi uma paixão arrebatadora. Foi um caso vulgar, previsível, com uma assistente jurídica do seu escritório, uma mulher que parecia achar o seu palavreado impressionante. Quando Camila descobriu, a discussão que se seguiu não foi explosiva. Foi exaustiva. Ethan nem sequer estava verdadeiramente arrependido da traição, apenas do incômodo de ter sido apanhado. O divórcio que se seguiu foi amargo, não porque discutissem sobre bens. Tinham um apartamento modesto em Seattle e uma conta poupança partilhada a qual Ethan insistia ter contribuído mais. Mas porque Ethan lutava pela narrativa. Precisava de ser ele quem deixou, o que seguiu em frente para coisas maiores e melhores. E foi aí que Jasmine entrou na história. A primeira mensagem chegou 3 meses depois de os papéis estarem assinados. Era uma selfie de Ethan e uma mulher loira. Os rostos colados, o fundo genérico de um bar cheio desfocado atrás deles. A legenda dizia, finalmente com alguém que valoriza o esforço. Espero que estejas bem. O coração de Camila deu um salto doloroso. A mulher era inegavelmente bonita, com maçãs do rosto afiadas como lâminas e um beicinho ensaiado. Esta era Jasmine, a modelo. Ethan fazia questão de usar o título dela como se fosse nobre. Jasmine, a modelo. Camila, que naquele momento estava coberta por uma fina camada de pó de carvão de um esboço particularmente frustrante, vestindo seu fato de treino favorito manchado de tinta, sentiu uma familiar pontada de inadequação. Era uma sensação que Ethan cultivara nela com mestria durante anos. Ela apagou a mensagem sem responder, mas o silêncio não o demoveu. Uma semana depois, outra mensagem. Uma foto com aspecto profissional de Jasmine numa praia a posar com um biquíni vibrante para uma marca obscura de roupa de banho. Olha para ela. Sempre ocupada. Tão orgulhoso da minha menina. Depois vieram as marcações no Instagram. Ele publicava uma foto do jantar deles no Canvas, um sítio onde Camila sempre quisera ir no aniversário, mas que Ethan sempre considerou frívolo. Ele marcava Camila no canto da foto, uma cutucada digital nas costelas. Publicava sobre as escapadelas de fim de semana para Whistler, as sessões de compras na Nordstrom Flagship, e os cansativos castingas de Jasmine. Ele estava a curar uma vida não para seu próprio prazer,
mas para o consumo de Camila. Estava a construir o seu novo reino sobre as cinzas da autoestima dela. Os seus amigos, Lena e Michael, estavam furiosos por ela. Bloqueia-o, instou Lena com um copo de vinho na mão, num acolhedor bar de vinhos em Capitol Hill. Que tipo de perdedor patético faz isso? Ele está tão inseguro. Está praticamente a escorrer pelos poros. Eu sei, mas... Camila ficou em silêncio, girando líquido vermelho escuro no copo. Sinto que se o bloquear, ele vence. Como se estivesse a admitir que me afeta. Mas está a afetar-te, disse Michael suavemente. Ele conhecia Ethan desde a faculdade e viu o ego do amigo inflar ao longo dos anos como um balão de desfile. Camila, não lhe deves uma janela para tua vida. E certamente não precisas de olhar pela dele. A felicidade dele já não é problema teu. Ela sabia que eles tinham razão, mas uma parte dela, a parte que passou 7 anos a tentar ser suficiente para Ethan, ainda sentia dor. Ela apoiou-o durante o MBA, revendo os trabalhos dele até tarde da noite. Decorou o apartamento, geriu as finanças e recebeu os colegas de trabalho dele, sempre no papel da esposa prestável e discreta. Colocou a sua carreira freelance em espera, aceitando trabalhos aborrecidos de design gráfico corporativo para garantir um rendimento estável, enquanto ele perseguia uma promoção que estava sempre ao virar da esquina. Deu-lhe os melhores anos dos seus 20. E o presente de despedida dele foi uma lembrança constante de como ela foi facilmente substituída por um modelo mais novo e reluzente. Determinada a seguir o conselho dos amigos, Camila tomou uma decisão: não o bloquearia. Isso parecia demasiado reativo. Em vez disso, iria silenciá-lo. Simplesmente deixaria de o ouvir e, mais importante ainda, começaria a voltar a ouvir-se a si mesma. Despediu-se do trabalho de design corporativo que lhe esmagava a alma. Foi aterrador. A rede de segurança financeira desapareceu num único e-mail, mas o sentimento de liberdade era inebriante. Começou a passar os dias no Museu de Arte de Seattle, perdendo-se na grandeza silenciosa da ala de pintura europeia, desenhando os preguiados dramáticos de um retrato de John Singer Sargent, a emoção crua num Rembrandt. Pela primeira vez em anos, sentiu uma centelha da velha paixão, a pura e descomprometida alegria de criar algo belo apenas pelo prazer de o fazer. Para equilibrar as contas, arranjou um emprego a tempo parcial como assistente de galeria num pequeno e elegante espaço de arte em Belton, especializado em escultores contemporâneos emergentes. Foi lá que o conheceu. O nome dele era Julian Maro. Camila conhecia o nome. Claro que conhecia. Qualquer pessoa com um mínimo de interesse por design de luxo ou inovação automóvel sabia quem era Maro. A marca dele era sinônimo de veículos de luxo deslumbrantes e de última geração. Os carros dele não eram apenas transporte. Eram arte em movimento. Uma fusão perfeita de engenharia e excelência estética. Ter um Maro não era apenas um símbolo de status. Era uma identidade. O próprio homem era um enigma. Uma figura notoriamente reservada, que raramente dava entrevistas e quase nunca era fotografada. Diziam que estaria na casa dos 40, francês, e absolutamente brilhante. Entrou na galeria numa chuvosa tarde de terça-feira. O espaço estava vazio, exceto por Camila, que ajustava cuidadosamente a iluminação sobre uma escultura em metal polido. Era alto e esguio, vestido com uma simples camisola de cachemira preta, calças escuras e uns sapatos de couro impecavelmente desenhados. O cabelo grisalho estava cortado curto, e o rosto parecia pertencer a uma moeda romana. Forte, afiado, com linhas finas de pensamento e experiência gravadas. Movia-se com uma graça confiante e silenciosa que imediatamente dominava o espaço sem exigir atenção. Não se apresentou. Simplesmente acenou com a cabeça a Camila. Os seus olhos, de um tom azul intensamente surpreendente, já examinavam a arte nas paredes. Passou quase 1 hora na pequena galeria, estudando cada peça com uma calma focada que Camila achou fascinante. Ela manteve-se atrás da secretária, fingindo estar ocupada com papelada. Mas estava a observá-lo na periferia. Ele não estava apenas a olhar. Ele estava a ver. Ficava em frente a cada peça, a cabeça ligeiramente inclinada, o olhar a seguir o percurso de cada curva, cada contraste. Finalmente, aproximou-se da secretária dela. Esta peça, disse ele, a voz num barítono suave e baixo, com leve e elegante sotaque francês.
Apontava para uma escultura de um jovem artista de Kyoto. Uma criação impressionante de arcos de aço em camadas, com um acabamento índigo profundo entrelaçado com linhas de cromo. A tensão na forma é extraordinária, continuou. É ao mesmo tempo caótica e perfeitamente controlada. Ela compreende que o que não está lá é tão poderoso quanto o que está. Camila ficou surpresa. A maioria dos visitantes dizia apenas é bonito ou perguntava pelo preço. Ninguém jamais tinha articulado tão perfeitamente a essência daquela peça em particular. Concordo, respondeu Camila, encontrando a sua voz. Ela diz que se inspira no conceito de Ma, o princípio japonês do espaço negativo. Um leve sorriso surgiu nos lábios dele. Claro, é um conceito musical tanto quanto artístico. O silêncio entre as notas. Olhou para ela e, pela primeira vez, o seu olhar intenso focou-se inteiramente nela. Tu não és apenas uma assistente de galeria. Não era uma pergunta. Era uma constatação. Camila sentiu o rubor subir-lhe pelo pescoço. Sou artista. Ilustradora, principalmente. Mostra-me, disse ele simplesmente. O pedido foi tão direto, tão desprovido de pretensão, que ela se viu a cumprir sem pensar. Tirou o seu caderno de esboços da mala debaixo da secretária. Era um livro de capa de couro já gasto, as páginas preenchidas com seus desenhos do museu. Estudos a carvão de rostos e padrões florais intricados que desenhava nos momentos livres. Hesitou, depois abriu numa ilustração recente, um esboço detalhado de uma peônia murcha, com as pétalas a enrolarem-se e a escurecer nas pontas, mas ainda conservar uma beleza trágica e delicada. Era um estudo sobre decadência e resiliência, um reflexo do seu próprio coração ferido. Ele pegou no caderno com delicadeza, os dedos roçaram nos dela. O toque foi breve, mas enviou-lhe um choque inesperado. Estudou o desenho com a mesma intensidade focada que dera às esculturas. Virou a página. E outra. E outra. Viu os desenhos dela dos tecidos de sargem, os estudos de mãos, os desenhos fantasiosos de pássaros com plumagens impossivelmente elaboradas. O coração de Camila batia com força. Sentia-se mais exposta naquele momento do que alguma vez na vida. Aquele homem, aquele estranho, estava a ver uma parte dela que nem Ethan alguma vez se incomodara em olhar. Depois do que pareceu uma eternidade, ele fechou o caderno e devolveu-lhe. Os olhos azuis dele eram indecifráveis. Tens um olhar notável, disse ele, o tom sério, contido. Vês a arquitetura das coisas, o modo como uma pétala cai, a linha de uma clavícula, o peso de um tecido. É um dom raro. Metendo a mão no bolso do casaco, tirou um cartão de visita simples, de papel espesso e creme, e pousou na secretária. Continha apenas um nome, Júlia Amaro, e um número de telefone. Sem título. Sem empresa. Não era preciso. Estou atualmente à procura de novos colaboradores para uma iniciativa especial no meu laboratório de design, disse ele. Interiores, têxteis, acabamentos, detalhes. As tuas ilustrações, acredito que podem ser maravilhosamente traduzidas para o nosso design de materiais. Liga para este número. A minha assistente marcará um encontro. E com isso, fez-lhe outro pequeno aceno educado e saiu da galeria. O sino sobre a porta tilintando suavemente ao passar. Camila olhou para o cartão, os dedos a tremer ligeiramente ao pegá-lo. O papel era espesso, luxuoso. Júlia Amaro. Afundou-se na cadeira, a mente a girar. Um dos mais visionários inovadores de carros de luxo do mundo tinha acabado de ver o seu trabalho. Tinha-a visto. Nessa noite, enquanto se preparava para dormir, o telemóvel vibrou. Era outra mensagem de Ethan. Uma foto da mão de Jasmine, um diamante de corte almofadado ridiculamente grande no dedo anelar. Ela disse sim. Hora de oficializar. Mal posso esperar para te apresentarmos a futura senhora Green. Sem ressentimentos, certo? Há uns meses, uma mensagem daquelas teria mergulhado Camila num espiral de lágrimas e bem-gerres. Mas naquela noite, enquanto olhava para a foto do anel ostensivo, símbolo da vitória superficial de Ethan, não sentiu nada. Virou o telemóvel com o ecrã para baixo na mesa de cabeceira. Do outro lado da mesa, brilhando suavemente à luz do candeeiro, estava o cartão de visita de Júlia Amaro. Ethan estava ocupado a exibir um diamante. Camila, no entanto,
Acabava de receber uma chave. Uma chave para um mundo que até então só tinha sonhado. Um mundo onde a sua arte não era um passatempo, mas um domingo. Um mundo onde, talvez, finalmente fosse vista. Um sorriso lento e genuíno espalhou-se-lhe no rosto. O jogo tinha mudado. E Ethan nem sequer sabia que ainda estava a jogar. O telefonema foi os 3 minutos mais angustiantes da vida de Camila. Marcou o número do cartão e uma voz nítida e profissional atendeu imediatamente. Escritório do Sr. Maro. Camila, tropeçando um pouco nas palavras, explicou quem era e o motivo da chamada. Sem hesitação, a assistente agendou uma reunião para sexta-feira seguinte na sede do Maro Design Group em South Lake Union. Durante toda essa semana, Camila oscilou entre euforia e pavor. Manteve a reunião no calendário, mas mais de uma vez pairou com o dedo sobre o botão eliminar. Sexta-feira de manhã chegou com frio no ar e um aperto no peito. Enquanto se encontrava do outro lado da rua do edifício, hesitou, os saltos fincados no passeio. O seu reflexo na fachada de vidro preto e elegante devolveu-lhe o olhar. Uma mulher ainda vestida com um casaco comprado em segunda mão, com carvão debaixo das unhas. O que é que ela estava a fazer ali? Este não era o seu mundo. A testa de Camila franziu-se de surpresa. A murcha. Sim, há uma verdade ali. A beleza não está na perfeição. Está no caráter, na história. Uma flor perfeita e encantadora, mas uma que viveu, que enfrentou o sol e a chuva, que começou a desvanecer. Isso é interessante, murmurou ela. Ele fez uma pausa, os olhos azuis fixos nos dela. Estou a lançar um novo conceito de design para nossa próxima linha de interiores. Chama-se Efêmere. É sobre a beleza efêmera e transitória da vida. Quero criar uma série de texturas assinadas que capturem essa essência. Quero que sejas tu a desenhá-las. Camila ficou sem palavras. Os seus desenhos para os interiores de Julia Maro. A ideia era tão ousada, tão além de tudo que alguma vez imaginara, que quase se riu. Os insultos de Ethan sobre vender os seus rabiscos no Etsy ecoaram na sua mente. Um som patético e minúsculo nesta catedral do luxo automóvel. Nunca desenhei para materiais, admitiu. Não te estou a contratar pela tua experiência, disse Julian calmamente. Estou a contratar-te pelo teu olhar. Tenho uma equipa com os melhores engenheiros de materiais e técnicos de interiores do mundo. Eles tratarão da execução técnica. O que preciso de ti é a tua visão, a tua alma. Quero que desenhes. Camila. Desenhe a beleza no imperfeito, o ciclo de vida de uma flor, do botão apertado até a última pétala caída. Desenhe os padrões da geada numa janela, as veias de uma folha. É isso que quero. E assim começou a sua nova vida. Julian deu-lhe um estúdio no Morro Design Center, uma sala luminosa e arejada com uma mesa de desenho, todos os tipos de papel, canetas e tintas que ela poderia desejar, e a mesma vista deslumbrante do escritório dele. Nas primeiras semanas, ficou paralisada por uma avassaladora sensação de impostora. Era Camila Bennett, de Seattle, a ex-mulher de um financeiro de meia tigela. O que fazia ali, no santuário de um visionário do luxo automóvel? Julian parecia pressentir a hesitação dela. Nunca a pressionava. Limitava-se a passar no estúdio ao final de cada dia. Às vezes não dizia nada, apenas ficava atrás dela a observar o trabalho. Outras vezes falava com ela, não sobre o projeto, mas sobre arte, sobre música, sobre um filme que tinha visto. Soube do divórcio com Ethan, não porque ela se queixasse, mas porque era um ouvinte atento, e foi extraindo a história com gentileza, em fragmentos. Nunca chorou. Em vez disso, expressou uma raiva calma e firme em nome dela. Ele tentou fazer-te pequena, disse Julia uma noite, olhando para um dos seus primeiros esboços hesitantes. Porque ele é um homem pequeno. Homens assim não constroem a sua própria luz. Tentam apagar a tua para se sentirem mais quentes na escuridão. As palavras dele foram um bálsamo sobre uma ferida que ela não percebera que ainda estava tão aberta. Com ele, sentia-se não apenas vista, mas compreendida. O medo começou a dissipar-se, substituído por uma confiança crescente e emocionante. As suas ilustrações ganharam vida. Preencheu páginas com os esqueletos delicados de folhas em decomposição, com os padrões explosivos de dentes de leão em semente, claro, com as suas emblemáticas peônias murchas. Derramou no papel toda a dor,
a resiliência e a frágil esperança do último ano. Julian era um colaborador brilhante. Olhava para um esboço e dizia: e se a tinta escorresse um pouco mais aqui, para sugerir uma lágrima ou o orvalho da manhã? Desafiava-a, empurrava-a, celebrava suas conquistas. Cresceu entre eles uma intimidade profissional, um respeito profundo e constante que depressa floresceu em algo mais. Aconteceu numa noite tardia, no estúdio dela. Estavam a rever uma série de desenhos a carvão que ela fizera de padrões de geada. A chuva batia nas grandes janelas. As luzes da cidade lá embaixo desfocadas como numa aguarela. Estavam lado a lado, os ombros quase a tocar-se enquanto olhavam para os desenhos. Estão lindos, cama, disse ele, a voz suave. São frios, mas estão cheios de vida. Ela olhou para ele, e encontrou já a olhar para ela. O espaço entre os dois crepitava com uma energia que nada tinha a ver com arte. Era algo mais antigo, mais essencial. Ele levantou a mão lentamente e afastou com delicadeza uma mecha solta do rosto dela. O toque ficou ali por um momento. Quente, certo? Tu, disse ele, num sussurro, estás cheia de vida. E depois beijou-a. Não foi um beijo selvagem de paixão desesperada. Foi um beijo de chegada. Foi silencioso e profundo, e soube alar. O romance deles foi um segredo, um mundo belo que construíram juntos, longe dos olhos curiosos da indústria. Passavam as noites no apartamento minimalista e cheio de arte dele com vista para o Lago Washington. Cozinhavam juntos, conversavam durante horas ou simplesmente partilhavam silêncios confortáveis a ler. Ele mostrou-lhe um lado da cidade que ela nunca conhecera, visitas privadas ao Museu de Arte de Seattle, reservas fora de horas em restaurantes impossíveis como Canlis, onde o chefe vinha pessoalmente cumprimentar Julian. Mas, apesar do glamour, a ligação deles enraizava-se na simplicidade. Os momentos preferidos dela eram os tranquilos, observá-lo a desenhar no próprio caderno, a testa franzida em concentração, ou acordar ao lado dele de manhã, com a cidade em silêncio lá embaixo e um sentimento de paz que nunca achará possível. Entretanto, a campanha de tortura mesquinha de Ethan continuava, totalmente alheio à mudança tectônica no universo de cama. Tinha intensificado os esforços, anunciando noivado com Jasmine no Facebook com um álbum de fotos profissional intitulado The Next Chapter. Ele enviou à cama um convite direto para a festa de noivado, um evento extravagante num bar de cobertura da moda em Belton. A mensagem em anexo dizia: sem ressentimentos. Seria ótimo ver-te e mostrar que todos podemos ser maduros em relação a isto. A Tiff está tão entusiasmada por finalmente te conhecer. A antiga Camila teria agonizado com o convite. A nova cama simplesmente riu. Estava a viver e a respirar design, a criar beleza com um homem que valorizava sua mente e o seu talento. Estava apaixonada, um amor profundo, verdadeiro, que fazia a vida passada com Ethan parecer um filme a preto e branco. A sua necessidade desesperada de validação era, pela primeira vez, genuinamente patética para ela. Recusou o convite com um breve e educado e-mail. 3 meses após o primeiro beijo, Julian levou Cama a Paris. Disse que era por motivos de trabalho, para supervisionar a produção de materiais no seu ateliê de design. Mas era claramente uma escapadela romântica disfarçada. Ficaram no apartamento privado dele na Place des Vosges, um espaço de cortar a respiração, com soalhos em espinha e molduras ornamentadas. Numa das noites, depois de um jantar simples de pão, queijo e vinho num pequeno bistrô, caminhavam ao longo do Sena. As luzes da Torre Eiffel cintilavam ao longe. Julian parou e virou-se para ela. Não se ajoelhou. Não tirou uma caixa de veludo. O seu pedido de casamento foi tão direto, honesto e belo quanto ele próprio. Decidiram manter o casamento em segredo por mais algum tempo. A nova coleção de Julian, a série Ephémère, com os padrões de Camila, seria revelada no gala anual da Fundação Maro em Nova York dentro de 2 meses. Era o maior evento no calendário social e de design da cidade. Uma noite onde titãs da indústria, arte e mídia se reuniam. Esta coleção é uma homenagem a ti, Julian, dissera-lhe. Faz sentido partilharmos a nossa notícia com o mundo na noite em que partilhamos o nosso trabalho. De volta a Nova York, a vida continuava. Camila trabalhava incansavelmente para finalizar os designs, o coração cheio, a criatividade ilimitada. E Ethan, alheio a tudo,
Preparava-se para o seu próprio grande momento. O casamento com Jasmine, agendado para uma semana antes da gala Morro. Enviou à cama uma última mensagem triunfante. Era um link para uma pequena reportagem sobre Jasmine num blog local de noivas. O título era de fazer encolher. A noiva modelo Jasmine Carter e o seu magnata das finanças. A mensagem abaixo era de Ethan. Caso quisesses ver como é a verdadeira felicidade. O casamento é para a semana. Não te preocupes, não estás convidada. Camila olhou para a mensagem e depois apagou-a. Entrou no estúdio, onde os primeiros tecidos finalizados tinham acabado de chegar da fábrica italiana. Passou a mão pelo chantum de seda, o seu design de peônia murcha reproduzido em tons deslumbrantes e subtis de rosa e carvão. Era mais belo do que alguma vez imaginara. Ethan pensava que estava a casar com uma modelo. Não fazia ideia. A sua ex-mulher estava prestes a ser revelada como musa e parceira do rei do design de luxo. A gala era dentro de uma semana. O pano estava prestes a subir. A noite da gala da Fundação Morro chegou como uma cidade a suster a respiração. O evento foi realizado no Museu de Arte Contemporânea, transformado numa floresta etérea inspirada na coleção Efêmere. Ramos retorcidos carregados de pequenas luzes cintilantes arqueavam sobre a entrada, e o ar estava perfumado com terra úmida e jasmim noturno. A lista de convidados era uma seleção minuciosa das figuras mais influentes do mundo. Não se compravam bilhetes. Tinhas de ser pessoalmente convidado por Julian Morro, o que tornava a presença de Ethan Green e da sua nova esposa, Jasmine, uma certa anomalia. Ethan puxara todos os cordelinhos. Um diretor executivo da JP Morgan, membro do conselho consultivo do museu, devia-lhe um favor. Ethan cobrou-o, alegando que era um presente de pós-lua de mel para Jasmine, que era apaixonada por design de alta costura. O diretor, com um suspiro cansado, arranjou 2 bilhetes para Ethan. Mas não se tratava de celebrar inovação ou beleza. Era conquista social definitiva. Ser visto na Gala Morro era confirmação da sua chegada. Um último troféu reluzente para pendurar na parede. Ele e Jasmine fizeram uma grande entrada. Ethan vestia um smoking tom Ford um pouco justo demais nos ombros. Jasmine estava enfiada num vestido vermelho berrante de um designer mais conhecido pelo choque do que pela elegância. O vestido era barulhento, agressivamente sexy, e completamente deslocado naquele ambiente sofisticado. Posaram para os fotógrafos nas escadas, Ethan a sorrir como se tivesse ganho na lotaria. Jasmine a exibir uma série de poses ocas e ensaiadas de modelo. Lá dentro, minglaram-se. Ou melhor, Ethan minglava enquanto Jasmine se agarrava ao braço dele, vagamente atordoada. Ethan navegava pela sala apinhada com a confiança injustificada de um homem que acreditava pertencer a todo lado. Batia nas costas de homens que mal conhecia. Apresentava Jasmine em voz alta a quem quisesse ouvir. Esta é a minha esposa, Jasmine. Sim, a modelo. E, em geral, fazia figura de palhaço. Julian Morro é um gênio, declarou a um pequeno grupo enquanto sorvia champanhe. Absoluto gênio. A sua visão sobre disrupção de mercado é incomparável. Sigo a valorização da marca dele há anos. Ele não fazia ideia. Camila chegou com Julian por uma entrada privada. Era uma visão de elegância discreta. Usava uma das criações de Julian, mas não era da nova coleção. Era um vestido coluna em veludo de seda azul meia-noite tão escuro que parecia preto, de mangas compridas, gola alta e costas ousadamente abertas. Não era um vestido que gritava. Hipnotizava. O cabelo estava apanhado num coque simples e elegante. As únicas joias, um par de brincos de safira e diamantes, presente de casamento de Julian, escolhidos para refletir a cor dos seus olhos. Ela estava nervosa, a mão apertada na dele. Mas Julian apertou-a suavemente. Eles estão aqui para celebrar o nosso trabalho, mon amour, sussurrou ele. A sua voz uma presença calma no mar de ruído. O nosso trabalho e o nosso amor. Não há nada a temer. Ficaram numa área de recepção privada durante a primeira hora, a receber amigos próximos e grandes investidores. Pessoas como a diretora da Moda Journal, que cumprimentou Julian com um abraço caloroso e olhou para a cama com uma expressão de aprovação intensa e crítica. E o CEO do grupo Oruron, um dos principais investidores da Morro. Camila,
Para sua surpresa, sentia-se perfeitamente à vontade. Estas pessoas não estavam interessadas em mexericos ou pretensões. Falavam de arte, de negócios, do mundo em mudança, e era uma conversa em que ela percebeu que pertencia. Finalmente, chegou o momento do evento principal, a apresentação da coleção e o discurso de Julia. Ele e Camila dirigiram-se à frente do grande átrio onde o palco estava montado. À medida que caminhavam, o silêncio caiu sobre a sala. Todos os olhares se voltaram para Julia Morro, e para a mulher misteriosa e elegante a seu lado. Do outro lado da sala, Ethan viu-os. Os olhos arregalaram-se e ele cutucou Jasmine. Ei, não é a Camila. Ele semicerrava os olhos. O que raio está ela a fazer aqui? E quem é aquele tipo com quem está? Jasmine espreitou através da sala. Não sei. Parece velho, disse ela com desdém. Talvez seja empregada de mesa. O uniforme é bonito. Ethan bufou. Empregada de mesa na Gala Morro? Não sejas estúpida. Revirou os olhos. Provavelmente arranjou um bilhete de um velho rico qualquer. Boa para ela, suponho. Pelo menos está a apontar alto. Sentia uma satisfação presunçosa. Mesmo ali, no topo da sociedade, Camila continuava a ser o mais um. Uma sombra. Ele, Ethan Green, estava ali por mérito próprio. No palco, Julian subiu ao púlpito. A sala ficou em silêncio, exceto pelos cliques das câmaras. Boa noite, começou ele, a voz a ressoar no espaço. Obrigado a todos por estarem aqui para apoiar o trabalho da Fundação Morro, que este ano financiará a educação artística em escolas públicas carenciadas aqui em Nova York, continuou Julian. Falou durante alguns minutos sobre a importância da criatividade, como ela molda mentes jovens, desbloqueia possibilidades. Era um orador cativante, apaixonado, articulado. Ethan deu por si, a contragosto, impressionado. Esta noite, disse Julian, os olhos a percorrerem a multidão. Vamos revelar uma coleção que me é profundamente pessoal. Chama-se Efêmere. É uma meditação sobre a beleza frágil, passageira e profunda da vida. Mas esta coleção não é apenas da minha autoria. É uma colaboração. É o resultado de uma parceria com uma artista de visão singular e talento extraordinário. Uma artista cuja perspectiva única sobre o mundo não só inspirou esta coleção, como mudou fundamentalmente a minha própria. Um murmúrio percorreu a audiência. Julia Morro nunca tinha colaborado tão de perto com uma artista desconhecida. É uma grande honra, disse ele, a voz cheia de orgulho e de um amor inconfundível, apresentar-vos a alma desta coleção. Camila pegou-lhe na mão e avançou para o centro da luz. E Julian acrescentou, a voz a soar clara e jubilante enquanto levantava as mãos entrelaçadas. A alma da minha vida. A minha esposa. Camila Morro. O nome atingiu a sala como um trovão. Camila Morro. Houve um suspiro coletivo. 1000 telefones levantaram-se ao mesmo tempo. Os flashes criaram uma supernova de luz. Nos ecrãs gigantes ao lado do palco, o rosto de Camila projetava-se, sereno, sorridente, com a mão firmemente entrelaçada na de Julian. A simples, elegante aliança de platina no dedo dela captou a luz, visível até ao último canto da sala. Ethan Green ficou paralisado. O copo de champanhe escorregou-lhe dos dedos e partiu-se no chão de mármore, mas ele nem deu por isso. O rosto perdeu toda a cor. O sangue fugiu-lhe da cabeça e o ruído da multidão esbateu-se num zumbido agudo. Camila Morro. A sua cama. Não, não podia ser. Tinha de ser uma piada. Um engano. Mas então o desfile começou. Modelos surgiram na passarela vestindo criações de cortar a respiração da coleção Efêmere. E nas sedas fluidas, nas camadas estruturadas, nas organzas etéreas, estavam os desenhos de Camila. A sua peônia murcha, transformada em bordados e aplicações de uma delicadeza sublime. Os seus padrões de geada, bordados em contas cintilantes. Os esqueletos delicados das suas folhas impressos em chifon que flutuava como fumo. Nos ecrãs atrás da passarela, os esboços originais de Camila surgiam e desapareciam, fundindo-se perfeitamente com as peças terminadas. Era uma fusão triunfante e arrebatadora entre arte e design. O mundo aplaudia de pé os rabiscos da mulher que Ethan desprezara. Sentia-se tonto. Olhou para Jasmine, a boca entreaberta,
os olhos arregalados de incredulidade. O vermelho berrante do vestido parecia agora barato e desesperado. Ela olhava das criações elegantes na passarela para a mulher no palco. A mulher aclamada como gênio. A mulher casada com o homem cujo nome era sinônimo de poder, arte e prestígio global. Depois olhou para Ethan, para o rosto lívido, para os estilhaços de cristal aos seus pés, e um olhar de cálculo frio e duro surgiu-lhe nos olhos. O desfile terminou, e os aplausos foram ensurdecedores. Julia, com o braço firmemente à volta da cintura de Camila, conduziu-a para fora do palco. Foram imediatamente rodeados por pessoas, cumprimentos, imprensa, criadores icônicos. Ethan ficou imóvel. Uma estátua de humilhação no meio de uma multidão brilhante. As pessoas começaram a sussurrar, a olhar. Ele tinha se gabado a muitos deles da sua esposa modelo. A ironia era brutal. Ele jogava damas. Camila jogava xadrez tridimensional. Tinha de chegar até ela. Tinha de entender. Ethan começou a empurrar pela multidão, arrastando uma Jasmine relutante atrás de si. Finalmente atravessou o círculo interior mesmo quando a diretora da moda Journal beijava Camila nas duas faces. Camila! A voz de Ethan falhou. Ela virou-se. A expressão calma, neutra. Olhou para ele como se fosse um estranho vagamente familiar. Ethan, disse ela. O tom era sereno. Que surpresa ver-te aqui. O quê? Como? Gaguejou ele, gesticulando à volta. Morro. Casaste com Julian Morro. Julian, que falava com o curador de arte, virou-se ligeiramente, colocando-se protetoramente entre Ethan e Camila. Os seus olhos azuis, tão calorosos momentos antes, tornaram-se gélidos. Olhou Ethan de cima a baixo, num lento e desdenhoso varrimento que observou o fato justo, a testa suada. Não disse uma palavra. Não foi preciso. O olhar dele sozinho arrancou de Ethan cada migalha de autoestima. Esta é a minha esposa, disse Julia, a voz baixa e inconfundivelmente perigosa. E tu és o homem que achava que a arte dela pertencia ao Eds. Não foi uma pergunta. Foi uma sentença final. Ethan encolheu-se visivelmente, como se tivesse sido atingido. Abriu a boca, para se desculpar, para gritar, para implorar. Nem sabia. Mas não saiu uma única palavra. Foi Jasmine quem falou. Puxou o braço, libertando-se do aperto dele. Disseste-me que ela não era ninguém, sibilou ela, num sussurro venenoso. Disseste-me que era uma artista patética e sentimental que não te superava. Andaste a gabar-te de mim, a exibir-me como um prêmio. Enquanto a tua ex-mulher casava com ele. Apontou para Julian, o rosto distorcido pela raiva e humilhação. Depois virou-se e fugiu, empurrando a multidão, o vestido um borrão vermelho de vergonha e fúria. Ethan tentou segui-la, depois parou. Voltou-se para Camila, um olhar desesperado nos olhos. Cama, eu não sabia, sussurrou. Camila olhou para ele, e pela primeira vez, não sentiu nada. Nem raiva, nem tristeza, nem pena, nada. Ele era um fantasma de outra vida. Uma vida que ela muito tinha ultrapassado. É isso mesmo, Ethan, disse ela, a voz suave mas firme. Nunca soubeste. Nunca sequer tentaste. Virou-lhe as costas. A mão encontrou o braço de Julian. E juntos afastaram-se. Engolidos por uma multidão que havia. Que a celebrava. Que conhecia o seu valor. Ethan Green ficou sozinho no meio da festa mais exclusiva de Nova York. Um motivo de riso num smoking alugado. O seu mundo inteiro desmontado em 10 minutos. O eco do vidro a estilhaçar era o único som que ainda conseguia ouvir. O impacto da gala foi imediato. E espetacular. Na manhã seguinte, Camila Morro era o assunto mais comentado em todas as grandes plataformas. A Moda Journal lançou uma reportagem exclusiva às 10 horas, com fotos deslumbrantes do evento. A manchete. A musa e a máquina. Dentro do casamento secreto de Julian e Camila Morro. A história da artista brilhante e desconhecida que capturou o coração do enigmático magnata do design automóvel era um conto de fadas moderno. E o mundo ficou cativado. A peônia murcha de Camila tornou-se uma imagem icônica da noite para o dia. A coleção efêmere esgotou em pré-venda em poucas horas. A humilhação de Ethan, em contraste, foi mais silenciosa.
mas não menos devastadora. Acordou no seu apartamento estéril de Novo Rico e encontrou os armários de Jasmine vazios. Ela tinha ido embora. Deixou o anel de noivado, aquele de que ele tanto se gabara, pousado na almofada. Ao lado, escrito a batom vermelho no espelho da casa de banho, uma única palavra. Loser.chatgpt Said. O telemóvel dele vibrava incessantemente. Mensagens de amigos, colegas de trabalho e conhecidos distantes enchiam o ecrã, variando entre confusão e escárnio mal disfarçado. O Schadenfreude era palpável. O homem que construiu toda sua persona em torno de ser um vencedor tinha sido, publicamente de forma espetacular, revelado como um tolo. Mas o golpe final veio na manhã de segunda-feira. Foi chamado ao escritório do diretor-geral sênior, o mesmo homem que tinha puxado cordelinhos para o levar à gala. Uma figura severa de dinheiro antigo, chamada Senhora Bernatia. A Bernatia não lhe ofereceu lugar. Green, disse ele, a voz cortante. Acabo de sair de uma reunião de administração com os nossos parceiros do Cellar Automotive Group. O estômago de Ethan afundou-se. Cellara, empresa-mãe de mais de uma dúzia de marcas de automóveis de luxo. Nos últimos 6 meses, temos estado a trabalhar para assegurar o portfólio de financiamento norte-americano para a nova divisão de veículos elétricos deles. A voz de Abernatia tornou-se mais baixa, mais fria. Parece que o presidente da Cellara, o Sr. Laura Belmont, é um amigo muito próximo de Julian Morro. Fez uma pausa, deixando o nome assentar. Era apenas ruído, no fundo da bela vida que estavam a construir. A verdadeira transformação acontecia no trabalho dela. Julian, fiel à sua palavra, não se limitou a pôr o nome de Camila na coleção. Ele fez dela sua parceira. Criou uma nova divisão dentro do Império Morro Motors. Morro Studio Textiles by Camila Morro. Foi-lhe dada uma equipa criativa própria, o seu próprio orçamento, e total liberdade artística. Os esboços outrora ignorados tornaram-se o alicerce de uma marca de design e branding multimilionária, dentro de um império automóvel global. E ela amava o trabalho. Adorava colaborar com inovadores têxteis em Itália, acabadores de vidro especializados na Alemanha, e designers de interiores de vanguarda na Suécia. Viajava pelo mundo com Julian, encontrando inspiração não só em galerias, mas na textura da pedra oxidada em Lisboa, na paleta de cores de um mercado de especiarias em Marrakech, na forma de uma nuvem de trovoada sobre as Highlands da Escócia. Já não era apenas uma artista. Era uma criadora. Uma líder. Uma visionária. Cerca de 1 ano após a gala, Camila caminhava por Sorro a caminho da sede da Morro NYC. Estava vestida de forma simples, jeans, uma t-shirt branca impecável e um blazer preto perfeitamente cortado da sua própria linha. Parou diante da montra de uma boutique conceptual de luxo. E ficou imóvel. Lá dentro, um lenço de seda com seu padrão de geada estava artisticamente enrolado ao pescoço de um manequim. A visão paralisou-a. Era surreal. O seu trabalho a viver a sua própria vida no mundo. Enquanto sorria para si mesma, uma voz atrás dela chamou pelo nome. Virou-se. Era Ethan. Ela quase não o reconheceu. O cabelo engomado desaparecera, substituído por um corte despenteado e negligenciado. O fato de designer já não estava lá. Apenas jeans gastos e um polo desbotado. Nos braços, uma caixa de cartão com o que pareciam ser materiais de escritório. Ethan, disse ela, a voz calma, neutra. Sem amargura. Sem malícia. Eu, só queria dizer. Gaguejou ele, ajustando a caixa desajeitadamente. Vi a tua nova coleção online. Aquela inspirada na cerâmica japonesa. É linda. Tens mesmo talento. Foi a primeira vez que ele elogiou a arte dela, honestamente, sem ser solicitado. Obrigada, Ethan, disse ela, simplesmente. Desculpa, disparou ele. As palavras jorraram. Por tudo. Por como te tratei. Por não te ver. Por ser um idiota. Eu entendo agora. Perdi tudo. E percebi que nada disso era real. O trabalho, a rapariga, as gabarolices, era tudo ruído. Tu tens algo real. Camila olhou para o homem à sua frente, um homem não quebrado pelo sucesso dela, mas pela sua própria insegurança profunda. Viu um brilho do homem que outrora amou, antes que o ego engolisse por completo.
Espero que encontres algo real para ti, Ethan, disse ela suavemente. Era o presente mais verdadeiro que podia oferecer. Não o dizia por ele. Dizia-o por si. O perdão era o passo final da sua liberdade. Deu-lhe um pequeno aceno. Depois virou-se e afastou-se. Não olhou para trás. Caminhou em direção ao belo edifício cinza-ardósia onde o estúdio, o trabalho e o marido a esperavam. Ela já não era Camila Reis, a ex-mulher desprezada. Nem Camila Morro, a esposa do CEO bilionário. Era Camila. Uma artista. Uma criadora. Uma mulher que finalmente aprendeu que valor próprio não é algo dado por um homem, um emprego ou um título. É algo que tu mesma constróis, tecido com a força, o talento e a alma que sempre estiveram dentro de ti. E o seu design estava finalmente completo. E está a história de cama. E do ex que se gabou um pouco demais. Uma lembrança de que a melhor vingança não é vingança. É construir uma vida tão cheia, tão bela, que o passado simplesmente se torna irrelevante. A jornada de Camila não foi sobre casar com um CEO. Foi sobre redescobrir o valor inestimável que o ex era demasiado cego para ver. Enquanto ele estava ocupado a exibir uma imitação barata de sucesso, ela estava silenciosamente a criar uma obra-prima autêntica. A sua própria vida. E tu? O que achaste da queda final de Ethan? Foi karma? Ou apenas a consequência natural de uma vida construída em ego e ilusão? E é isso. Essa é a história de Camila, a mulher que um dia foi feita sentir pequena, e que reconstruiu, em silêncio, uma vida tão rica e bela, que nem o seu ex a reconheceria. E se ainda estás aqui comigo agora, neste momento, quero que te perguntes uma coisa. O que aconteceria se parasses de esperar que alguém te validasse? E se desse só o primeiro passo, por mais pequeno que fosse, em direção a uma vida que te pertence de verdade? Camila não quis vencer. Ela não perseguiu vingança ou reconhecimento. Ela escolheu a cura. Ela escolheu-se a si mesma. E foi isso que a tornou poderosa. Há uma citação de Marco Aurélio que diz: a melhor vingança é ser diferente de quem te fez mal. E foi exatamente isso que Camila fez. Ela não respondeu com amargura. Não tentou medir ego com ego. Simplesmente ergueu-se, em silêncio, com firmeza, na mulher que sempre foi destinada a ser. Talvez hoje não estejas a desenhar para uma marca de luxo. Talvez não vivas num apartamento em Paris. Mas talvez estejas a reclamar a tua voz. Talvez estejas a encontrar alegria em algo pequeno. Talvez estejas a libertar-te de algo que nunca foi teu para carregar. E talvez isso seja suficiente. Talvez seja tudo. Se a jornada de Camila tocou alguma coisa dentro de ti, alguma parte silenciosa que ainda está a curar, que ainda tem esperança, então quero agradecer-te por estares aqui, mesmo, porque isso significa que esta história importou. Por isso, partilha. Envia alguém que precise. Subscreve se quiseres mais histórias que não só entretêm, mas te lembram do que é possível. Tu não chegaste tarde demais. Tu não estás demasiado longe. Tu ainda estás a tornar-te. E eu estarei aqui, semana após semana, para te lembrar disso. Até a próxima!